eu vou falar um pouco sobre essa consciência, essas ervas e benzimentos, que são práticas ancestrais, que nós estamos resgatando, nós que fomos do passado, nós estamos resgatando para essa nova fase, essa nova terra que estamos caminhando, essa nova era que tanto se fala, nova dimensão, que a gente está num processo de transição, só que as pessoas acham que a transição é algo assim, que acontece em um ano, em 6 meses, numa pandemia, e não é bem assim. A transição é algo que pode durar anos, até nós podemos não estar nem aqui mais quando chegar na regeneração, nessa quinta dimensão, porque precisamos ter percentuais mínimos para alcançar determinadas fases planetárias, e a regeneração também é uma fase que acontece em todo o sistema solar, não só no planeta Terra. Então, nós estamos envolvidos com outros planos, com outras dimensões também. Esse livro aqui, Ervas e Benzimentos, eu lancei esse ano, que foi uma orientação, inclusive, foi inspirado por Pai Benedito de Aruanda, que é um dos dirigentes do Águas de Aruanda, e ele trabalha com ervas, desde que eu comecei minha caminhada, ele trabalha com essas ervas. E eu trouxe algumas abordagens aqui de que forma a gente pode trabalhar com as ervas nesse mundo de regeneração, porque as plantas, elas têm uma consciência própria, que nós integrados às plantas nesse momento. E essas práticas também, por exemplo, os benzimentos, os chás, escaldapés, tudo que a gente faz, infusão, tudo que a gente faz com as plantas, ela é para justamente expandir a nossa saúde, a nossa consciência, a nossa mente. Eu vou falar daqui a pouco que tem algumas ervas, por exemplo, que nós podemos utilizar, inclusive para avançar na mediunidade. Neste livro, eu falo um pouco também sobre o capítulo do breve histórico das ervas. A gente sabe que nós, que estamos aqui, principalmente no Brasil, recebemos a integração de ervas tanto dos europeus como dos africanos e também dos índios que aqui moravam. Essa mistura de ervas aqui fez com que o país, o Brasil, ele tivesse essa quantidade, essa pluralidade de ervas que servem para tudo que a gente precisa, tanto que as ervas fazem os medicamentos também. E dentro desse histórico é importante lembrar que muitos homens das ciências, eles usaram as ervas e trouxeram para nós, como Hipócrates também, Galeno e vários outros que a gente aborda, desde o Egito lá, Mesopotâmia, vimos para a Idade Média, em que os monges, eles trabalhavam também, muitos monges plantavam nos monastérios, nos mosteiros, algumas ervas para lá conseguirem fazer os seus estudos, os seus laboratórios. Inclusive, quando a ciência, a medicina não era tão avançada, muitas ervas eram utilizadas nas cirurgias, muitas cirurgias, na região bucal também, muitas vezes, para as práticas que eram feitas. Desde lá, da nossa pré-história, nós fomos aprendendo a transformar essas ervas em consciência, porque nós, aproveitando esse poder que as ervas têm, elas foram utilizadas também para alinhamento, por exemplo, dos chakras. Então, toda essa rede holística que nós conhecemos, nós podemos ativar com as ervas, como na aromaterapia, por meio dos incensos. Só que são práticas que nós fazemos e às vezes nem pensamos. Quando queimamos um incenso na nossa casa, aquela erva ali, ela está integrando a nossa consciência para um mundo de regeneração, para afastar uma energia de ataque energético, de ataque espiritual, de ataque obsessivo. Então, tudo isso facilita a nossa consciência a entrar num mundo mais, como é que poderia dizer, num mundo mais sutil, num mundo que nós podemos acessar dos nossos ancestrais em rumo a essa nova dimensão. Então, as ervas, elas servem também para isso. Os benzimentos, as práticas, todas elas servem para isso. Então, no segundo capítulo do livro, por exemplo, eu abordo outra questão, que é o corpo humano, mais os cristais, as ervas, e é o que eu vou apresentar aqui no próximo slide, que é essa questão aqui das ervas, juntamente com o corpo humano e com essa sinalização aí do que vem ser a questão
do alinhamento energético. Então, está no capítulo 2, que é o próximo slide. Deixa eu passar aqui para vocês. Inclusive, aqui eu coloco um desenho com 7 principais pontos. Então, regeneração é você estar também com 7 chakras equilibrados, porque nós sabemos que o desalinhamento dos chakras, que são os vórtices que nós temos aqui no corpo, energéticos, eles podem trazer doenças, desequilíbrios, inclusive, existem 7, como eu falei, com cores diferenciadas. E aí a importância da cromoterapia junto a essa questão das ervas, dos cristais. O chakra básico, por exemplo, ele pode ser utilizado a cor vermelha e traz algumas ervas que podem também equilibrar tais chakras. Então, ele traz a cor vermelha, os cristais vermelhos, como o rubi, por exemplo, jaspe vermelho. E aí, subindo, nós temos a região do umbilical, que é a cor laranja, é o segundo chakra. Ele que traz o fortalecimento, é o chakra da gravidez também. Ele traz essa cor laranja e as pedras laranja podem equilibrar. E algumas ervas também nesse sentido, como aromas. Depois nós temos o plexo solar na região do estômago aqui, na cor amarela. Depois vamos para o chakra cardíaco na cor verde, que fica na região do peito. E esse chakra cardíaco, ele está sendo muito utilizado, por exemplo, nesse momento da transição, nesse momento do rumo à regeneração, porque é o equilíbrio dos chakras inferiores com os chakras superiores, que serão o chakra da garganta, o laríngeo, da cor azul, depois o frontal, do azul índigo, e o violeta, que é o da transmutação, que é o coronário. Então, esse momento aqui, nós precisamos alinhar todos esses 7 chakras, e o alinhamento é feito por meio do chakra cardíaco também, que vai equilibrar na questão do amor incondicional, na questão da solidariedade, da fraternidade, de tudo que a gente precisa nesse momento empreender para que a gente consiga acessar esse mundo de regeneração, como eu já falei. E é muito importante nós termos esse conhecimento. E aqui, por exemplo, eu coloco algumas questões, por exemplo, se nós estamos com dificuldade de acessar a nossa consciência, de tranquilizar, nós temos algumas ervas que vão ser importantes, como, por exemplo, Pai Damião, ele utiliza muito no canal do Água Jaruanda, nos tratamentos espirituais das quartas-feiras. Pai Damião utiliza muitas ervas para o travesseiro, para colocar na casa, como, por exemplo, ele coloca muitas ervas que nós chamamos de ervas mornas equilibradoras, como o manjericão, o alecrim, o boldo, hortelã. São ervas que vão trazer essa consciência, nos conectar, por exemplo, o chá de anis estrelado ou o banho de anis estrelado, vão nos conectar com a nossa integração, com o nosso lado da espiritualidade, expandindo, conectando, principalmente, e acalmando neste momento que a gente precisa se acalmar para que a gente entenda o verdadeiro sentido aí do que é uma transformação planetária, que é isso que a gente precisa entender, como já explicava Chico Xavier, como muitos já vêm explicando, que a gente precisa mesmo utilizar, como Allan Kardec também fala nos seus livros. E outra coisa importante que a gente precisa compreender e que vai facilitar essa caminhada para o mundo de regeneração é o poder do som. Então, o poder do som, ele está conectado nos tratamentos espirituais. Eu coloco muito bem isso no capítulo 3 do livro. No capítulo 3, que é o slide que eu vou mostrar agora, nós temos a consciência de que o som ele vai também nos conectar com nossa essência divina, com a nossa ancestralidade. O som é tão importante que muitos tratamentos, inclusive em hertz, Pai Damião tem colocado, né? 432 Hz, 528 Hz, 741, 999, 1111, que é o som dos anjos, dos arcanjos. Margarete também está gravando, né, a frequência bineural também. Ela está com esse novo projeto aí para a gente entender melhor e expandir nossa consciência e regenerar mesmo. Todos nós precisamos ter esse cuidado. A gente sabe que algumas músicas, elas vibram em hertz muito baixos.
Eu vou aqui colocar uma tabela, que é a escala Hawkes aqui. No próximo slide, vocês vão ver aqui, essa tabela tem no livro, tá? Quem quiser entender melhor. E vocês vão entender o que é essa frequência em Hertz. Veja como a gente vibra nesse sentido. Algumas músicas, por exemplo, que falam coisas bem de culpa, sentimentos de culpa, palavras de baixo calão, por exemplo, elas vibram na parte da contração. Existe essa contração. Veja que abaixo de 100, nós já ficamos com a mente, a frequência contraída. Por exemplo, medo, música que coloca medo, sofrimento, mágoa, apatia, culpa, vergonha, elas vão baixar a nossa vibração. Então, você está vendo aí, eu trouxe essa tabela aqui na cor vermelha. Então, abaixo de 100, 100 ou abaixo, você já percebe que você traz uma frequência baixa. Isso vai adoecer, isso adoece. Né? Nós sabemos que tem aquela pesquisa que vocês já sabem, que foi feita com arroz, né? E foi colocando, nós já fizemos esse experimento também, e a gente coloca o arroz e coloca num recipiente, e ali a gente vai colocando músicas com negatividades e ele embolora todo. Né? Quando a gente coloca o arroz em outro recipiente e emana amor, coloca músicas de alta qualidade, alta frequência, ele permanece do mesmo jeito. Então, o que acontece? Nossa mente, ela absorve, é como uma esponja que vai absorvendo. Músicas clássicas, por exemplo, eles vão expandir a nossa mente, elas estão lá acima de 500 Hz de frequência. E a gente tem a parte mediana, que a gente já começa aqui, olha, raiva, orgulho, coragem, neutralidade, disposição, aceitação, razão. Então, abaixo de 400, são todos esses sentimentos que vocês estão vendo aí, certo? Então, a gente precisa compreender que a música, a frequência, ela traz essa expansão também. É uma prática ancestral. Na Bíblia, nós temos várias passagens das trombetas, dos anjos tocando. Sempre que mostra algo transformador, de mudança, aparecem os anjos tocando trombetas, não é isso? Então, quando você coloca música de 500 Hz acima, você vai vibrar no amor, na alegria, na paz, na iluminação, e aí vai subindo a frequência. Tanto eu coloquei até 1000, quando cheguei em 1111, é a frequência dos anjos, dos arcanjos. E o que acontece? Existe também as frequências de solfégio. Solfégio são uma série de 6 notas musicais no passado e que ele foi descoberto em 1974. Essa frequência, ela fazia com que a gente transformasse, transcendesse, trouxesse curas. Os monges nos mosteiros, eles tocavam nos cantos gregorianos essas 6 frequências. E é bem importante a gente fazer essa agora correlação com essas notas. Então, eu trouxe aqui para vocês só a título de conhecimento. A nota musical Dó, por exemplo, da frequência, ela traz 396 Hz e que transforma tristeza em alegria. Juntando todas as notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, por exemplo, elas multiplicam e ali vai transformando harmonia, melodia e ritmo, que são os elementos da música. A música é composta por harmonia, melodia e ritmo. São combinações de sons sucessivos e para quem já estudou música sabe muito bem que isso daí vai trazer uma limpeza energética, vai trazer um fortalecimento. E o som das plantas também é um outro ponto que a gente precisa entender. Já estão sendo feitos experimentos com plantas e verificando que elas emitem sons. Né? Elas emitem alguns sons, vocês podem pegar em pesquisas aí. Às vezes, você, quando não coloca água nas plantas e tudo, elas começam a emitir um som. Isso daí já está sendo feito em grandes pesquisas, para nós compreendermos que as plantas, elas também estão correlacionadas com os sons. Então, o som é algo que nós, seres humanos, precisamos aprender mais, desenvolver mais, e os cânticos e instrumentos sagrados existem para isso. Então, é muito importante que vocês, cada dia, procurem compreender melhor
qual a música que te deixa mais tranquilo, mais com harmonia, para que você possa expandir. Vamos agora passar para um assunto muito importante também, que são os preparos caseiros com ervas. Nós podemos fazer vários preparos caseiros com ervas. Aqui eu abordo também no livro, no capítulo 4, quais os preparos, e vocês vão perceber que todos nós podemos utilizar essas ferramentas aqui como expansão para a regeneração, para nós, para nossos familiares, para os amigos. Vou passar agora o slide para o próximo slide aqui, para falar um pouco mais sobre essas questões. Então, por meio das ervas, você pode fazer, isso daqui só são exemplos que eu trago aqui no livro, alguns exemplos mesmo. Então, um bochecho, por exemplo, um gargarejo, às vezes você está abrindo muito a boca, às vezes você está com inflamações no ouvido, inflamações na gengiva, no corpo, e tudo isso faz parte também de algum aprendizado, porque as doenças também são reverberações dos nossos sentimentos, algo que a gente também tem no nosso corpo que precisa transformar. E as plantas, elas estão aqui para nos equilibrar. Por isso que a gente, quando faz, por exemplo, um bochecho com malva, a gente vai, por exemplo, tirar toda a inflamação da garganta, e às vezes a inflamação na garganta é oriunda também de algum sentimento que a gente não teve, de expandir, de falar, e a gente engole, sabe? Quando a gente engole alguns sentimentos, então a garganta ela vai sofrer. Então, quando você faz esse bochecho, por exemplo, com a malva vai equilibrar o seu chakra laríngeo, que inclusive pode dar problemas como tireoide, problemas de tireoide, hipo ou hipertireoidismo, tudo relacionado a esse chakra aqui. Vocês percebem que existe uma relação de tudo isso que eu estou falando, dos chakras, do corpo humano, das plantas, inclusive das cores também. Você pode fazer um borrifo d'água, por exemplo, na sua casa, colocar um pouco de alfazema, colocar um borrifo d'água, fazer um spray, isso daí já vai facilitar também. O cataplasma, um emplasto também, quando você tem alguma torção, quando você tem algum ferimento, você pega algumas plantas e faz um cataplasma. Isso tudo é possível, é palpável para todos nós. Então, a gente, às vezes, chegou num nível aqui do nosso planeta que tudo que acontece, a gente já vai ao médico. Então, principalmente nesse momento agora que nem podemos nos expor tanto nos hospitais, nos ambulatórios, por conta disso tudo que está acontecendo. Então, a gente precisa retomar essas práticas ancestrais. Isso daí é um resgate da ancestralidade. Isso daí também faz parte daquilo que nós esquecemos do passado e precisamos relembrar. Então, a intenção nossa é fazer com que a gente transforme, né, traga esse resgate de memórias que já fizemos lá atrás, quando não existia nem... Nós morávamos em lugarejos, em lugares que não tinham, às vezes, condições médicas, e que a gente sabia fazer uma compressa, uma decocção, que é um cozimento, cozinhar uma raiz, por exemplo, para passar no ferimento, fazer um escaldapés. Escaldapés é muito simples, você pode fazer, por exemplo, ferver a água, colocar em uma vasilha, colocar os pés e colocar carvão, colocar sal grosso, colocar alecrim e fazer com que você possa ali despejar naquela água, naquele escaldapés, toda a sua angústia, todo aquele sofrimento que você está sentindo naquele dia. Garrafadas também você pode fazer. Eu falo um pouco também das garrafadas para gripes, resfriados. Você pode ferver, né? Tem aqui onde a gente mora tem muito jurubeba. Jurubeba é uma plantinha que a gente faz um lambedor que é você ferver o açúcar, a planta e você coloca na garrafinha, que é uma garrafada, e você fica tomando ali para gripe. Então as pessoas, principalmente as pessoas dos campos aqui, né, do interior, da roça, elas ainda mantêm essa prática ancestral. Eu conheço pessoas que fazem, inclusive, essas práticas ancestrais aí de garrafadas para que as coisas melhorem na sua vida. Então, tem a inalação, por exemplo. Você, em casa mesmo, você coloca a água morna numa bacia, coloca um pano na sua cabeça e ali você pode colocar eucalipto, alecrim, hortelã e inalar aquele cheiro. Então, pessoas que têm problemas, às vezes, de alergias, basta fazer isso
sem a necessidade de tomar aqueles remédios, excesso de remédios, principalmente remédios vendidos sem prescrição médica, né? Porque nós temos um ditado de médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? A gente sempre acha que é um pouco de médico e já vai tomando remédio e aí a coisa está feita. Então, a gente pode também tratar de maceração. Maceração eu ensino muito nos vídeos, né, do canal. São os banhos de ervas que nós podemos fazer. O que é uma maceração? As pessoas sempre perguntam. Maceração é quando você pega uma erva e você vai colocar na água, principalmente as ervas verdes. Você vai esfregar com a sua mão, tá? E você vai fazer ali a sua mentalização, a sua energização e depois tomar o seu banho. Você vai tomar o seu banho. Isso daí é a maceração. Nós temos também óleos aromáticos. Para quem não gosta de adquirir, pode fazer o seu óleo aromático também. Pode pegar o seu azeite de oliva, fazer o seu óleo de massagem. Pode fazer o seu pó, sua pomada, seu purê, o sal aromático, a tintura, o seu unguento, a vaporização, os xaropes, lambedores, tudo isso aqui é só a título de exemplo como nós podemos resgatar essas práticas ancestrais. É claro que você não precisa se tornar, né, também um boticário, né? Os boticários eram as pessoas que cuidavam disso naqueles lugarejos que ainda hoje existem, principalmente na região norte, centro-oeste, onde não existem muitos médicos. Vamos agora para o próximo slide, né? O próximo slide aqui, eu vou falar um pouco mais sobre os banhos de ervas. E no próximo slide eu coloco um pouco aqui do meu conhecimento, do que eu venho trabalhando ao longo de 20 anos aqui, dessas ervas, e que eu gosto de fazer a divisão. A gente precisa entender que a gente consegue conectar a erva para aquilo que a gente precisa expandir, para aquilo que a gente precisa trabalhar energeticamente falando, ou também na sua saúde. Muitas pessoas não podem tomar, por exemplo, chás, muitas pessoas idosos, crianças, gestantes, pessoas doentes, têm que saber se pode tomar determinados chás. Existem chás que são abortivos, a maioria, né? Porque a mulher, quando está no estágio puerperal, na gravidez, elas têm essa condição de fragilidade e muitas vezes cometem abortos porque tomam chás. Então, é muito perigoso. Mas o banho de ervas, as pessoas podem tomar. Agora, também tem que ter esse cuidado, porque existem ervas quentes ou agressivas, como, por exemplo, eu vou dar aqui exemplos como tipi ou guiné, temos a aroeira, por exemplo, nós temos também arruda, é uma erva quente, temos também espada de São Jorge, tem uma erva que eu não gosto nem de falar, que é comigo ninguém pode, as pessoas às vezes têm em casa, os animais comem, passam mal, pode até virar óbito, então tem que ter cuidado e conhecer. São ervas quentes ou agressivas. Então, quando você for tomar um banho de uma erva, se você não conhece, se você não estudou, você toma do pescoço para baixo, porque as ervas agressivas, elas, se colocadas na cabeça, elas podem também trabalhar energeticamente desfavoráveis, porque a pessoa às vezes está com a mediunidade um pouco aberta, quer dizer, um pouco, como é que diz? Com negatividades, desequilíbrios na mente. Então, pode ser que essa erva ela vá tornar a pessoa ainda mais passando mal, tonta, entendeu? Existem ervas mornas, por sua vez, que são ervas que você pode molhar a cabeça, pode passar no seu rosto, pode colocar no seu travesseiro. Por exemplo, a alfazema, o próprio perfume de alfazema é uma erva expansora. A samambaia, o manjericão, o anis estrelado, as hortelãs, a erva cidreira, capim-limão, são ervas mais tranquilas. Então, você pode utilizar também a canela, o cravo, são ervas que você pode tomar, inclusive chás para acalmar, para tranquilizar. São essas ervas que a gente utiliza muito, principalmente para essas questões que nós falamos de expandir a consciência, são ervas expansoras. Se você está lendo, por exemplo, um livro, tentando entender o seu processo mediúnico, as suas questões também de expansão, de regeneração, de dimensões superiores, por exemplo, você pode fazer banhos de anis estrelado. O anis estrelado é uma erva que nós passamos sempre para essa questão da mediunidade. Elas são ervas que auxiliam, inclusive, nessa questão mediúnica aí, vai te auxiliar muito. E existem também
algumas ervas que nós chamamos de ervas femininas. Às vezes a mulher ela está querendo ativar mais o seu lado do sagrado feminino. Então nós recomendamos, por exemplo, artemisia, malva, rosa vermelha, algumas ervas como amora, patchouli, todas essas que eu falei são ervas femininas dentro desse estudo que a gente faz. Já as ervas masculinas, quando às vezes a gente precisa trazer a objetividade do masculino que eu estou falando, e não no sentido de gênero, eu estou falando no sentido da força. Claro que o próprio homem pode tomar também banhos com ervas femininas para aflorar mais o seu lado, né, o seu lado feminino. Então, ervas masculinas, por exemplo, café, louro, casca de romã, gengibre, folhas de oliveira, são ervas que nós trazemos dessa forma. E existem também as ervas que acalmam, as ervas que são calmantes, né? Como eu falei já, capim-limão, o maracujá, principalmente a folha do maracujá, ela é excelente. Você pode deixar na sua casa, você pode fazer um banho. O próprio girassol é outra planta que você pode trazer também. E existem os banhos ritualísticos. Que banhos ritualísticos são esses? Geralmente eles estão associados a uma expansão, né, de consciência, para que você busque equilibrar a sua mediunidade. Então, geralmente, quando as pessoas procuram as casas espirituais e aquele caboclo, aquele preto velho, os ciganos, eles passam esses banhos ritualísticos, eles direcionam para determinados fins específicos. Por exemplo, a pessoa às vezes precisa tomar banho de tapete de Oxalá, e aí, ritualístico, ele passa na sexta-feira, que na sexta-feira é um dia consagrado para o orixá Oxalá. Então, por isso que a gente chama de banhos ritualísticos, porque traz essa força também conectada com o orixá, com o caboclo, com o preto velho, com a força das matas. Então, por isso que a gente chama também de banho ritualístico. Existem os banhos de descarrego. De banho de descarrego, quando a gente fala, é para tirar aquela carga energética, aquele miasma, aquela forma de pensamento, aquele cascão astral, para que a gente tire, né, essa carga da nossa vida. Então, esses banhos de descarregos aí, eles podem ser utilizados também. Como eu falei, esses banhos de descarrego são com ervas quentes, arruda, tipi, guiné, aroeira, espada de São Jorge, e aí a gente vai entrando, ingressando nesse mundo das ervas, que é muito bonito e é muito fácil de compreender. Agora, tudo com muito respeito, né? A gente não chega na natureza e vai arrancar, por exemplo, a erva sem pedir autorização, sem pedir licença. Alguns banhos de energização que todos nós podemos tomar. Então, a gente está abrindo muita boca, passou por algum lugar, pegou uma esponja ali. Então, a gente pode tomar um banho de alecrim, pode tomar um banho também de manjericão. Inclusive, quando eu estou estudando muito, às vezes, para alguma atividade que precisa de mais concentração, você ir de casa, pegue um manjericão, macera, coloca num baldezinho com água, numa vasilha, e vai ali, passa na sua testa, passa no seu pescoço, e vai fazer com que você tenha uma capacidade de memorizar mais. O próprio manjericão na sua casa, ele vai trazer, além do equilíbrio, né, espiritual, ele vai trazer o equilíbrio mental, vai te acalmar e afasta. Quantas vezes o manjericão da casa não morre, arruda, por quê? Porque entra uma energia ali, e tudo isso é uma forma de combater as energias nocivas ao meio ambiente, as energias nocivas à nossa expansão, à nossa regeneração, à regeneração do planeta. E as ervas também, elas estão também nesse processo de regeneração do planeta, porque elas estão equilibrando. Por isso que é muito importante a gente cuidar do meio ambiente, equilibrar o meio ambiente, plantar as árvores, tudo isso está conectado com a regeneração. Não adianta a gente falar de regeneração se a gente está maltratando o planeta, arrancando árvores, fazendo isso de forma desenfreada, de forma desequilibrada. Então, isso tudo daí, não adianta a gente falar de expansão, nova era, regeneração, se a gente está fazendo isso, se a gente também não faz o mínimo, como o pai da minha fala, faça a sua coleta seletiva de lixo, faz aí o aproveitamento das águas, gasta menos água, faz todo esse equilíbrio do meio ambiente, certo? Então, são os banhos de energização que eu estava. E como preparar o banho de ervas? É muito fácil preparar o banho de ervas. Você pode fazer o banho macerado, como eu disse. Se você pegar a erva verde, você vai macerar, que é esse processo de passar assim, segurar as ervas, e dentro da água você vai macerar.
você vê que a água fica verde e ali da cor da erva, e depois você vai despejar sobre sua cabeça essa erva, tá? Então, o que vai acontecer? Depois você deixa descansando ali por 30 minutos, pode coar e tomar seu banho de higiene normalmente e depois despejar ou sobre a cabeça ou do pescoço para baixo. Se você tem propriedade, já sabe, já estudou, sabe que aquela erva não é erva agressiva, então você pode fazer isso, tá? Quando a erva é seca, às vezes nós não encontramos. Por exemplo, você pode tomar um banho com sachê de chá? Sim, né? Do chá, daquele que a gente compra no supermercado? Sim, você faz o chá, coloca o saquinho, depois você vai e toma seu banho de ervas. Ali é um processo que a gente chama de infusão. Infusão é quando você vai ferver. E no próximo slide eu vou abordar mais também algumas questões para que nós, aqui, rituais com ervas. Então, dentro dessa lógica, dentro dessa linha aqui, dos rituais, nós vamos aqui falar um pouco sobre esses rituais aqui, que eu trago no livro, por exemplo. 7 ervas, quando nós fazemos aqui um banho de 7 ervas, nós temos que ter esse cuidado. Entenda qual é a erva que você precisa tomar. Eu gosto sempre de colocar 4 ervas mornas, 4 ervas como, por exemplo, alecrim, manjericão, outra sálvia, por exemplo, folha de louro, e aí você pega. E 3 ervas quentes, aí eu coloco aroeira, tipi e arruda, porque ela vai equilibrar. E, além de tudo, você pode ter as ervas na sua casa para equilibrar. Existem alguns banhos também, que eu chamo de banhos de prosperidade, né? Muitas pessoas, elas buscam esses banhos de prosperidade para que a gente expanda, né, a nossa consciência para a abundância. A gente sabe que tudo é uma questão da mente, a nossa mente cria a nossa realidade. Então, o que é um banho de prosperidade? A folha de louro, por exemplo, é uma folha que você pode utilizar para um banho de prosperidade. Tem gente que anda com a folha de louro na carteira, coloca um nome, isso tudo aí vai vibrar quando você acredita, é claro. Se você não acreditar, então não perde tempo, não tira as ervas da natureza, deixa elas lá, porque é o lugar delas, mas se você acredita, vai dar certo. Eu sempre gosto de fazer os banhos de prosperidade, como, por exemplo, louro, cravo da Índia, canela. Se você quer saber mais, eu tenho um canal que eu falo só de cartas, de ervas, que é o canal Fábio Dantas, do YouTube. Se você não está inscrito ainda, aproveita, depois vai lá que tem as novidades. Aí tem os banhos para harmonia conjugal, por exemplo. Às vezes você está trabalhando muito, está com energias densas, negativas em casa, então você pode tomar banhos como, por exemplo, rosas vermelhas, você pode colocar cravo, canela. Esse banho com rosas, geralmente, vai trazer harmonia. Harmonia tanto da sua mente como harmonia conjugal da sua casa, tá? Banhos para meditação. Para meditação, você pode pegar as ervas mornas ou frias. Erva cidreira, por exemplo, hortelã, alecrim. Aqui eu estou falando alguns exemplos, mas você pode pegar uma só dessas. Alecrim, por exemplo, você pode ter em sua casa direto. Manjericão pode ter em casa, hortelã, ou tapete de Oxalá, existe hortelã graúdo, miúdo, as melissas, né? Melissa officinalis, as melissas são maravilhosas também para isso, para meditações. O próprio fato de você colocar na sua casa já vai trazer essa consciência. Para aberturas espirituais, por exemplo, você pode utilizar alfazema. Eu sempre ando com frasquinho de alfazema porque é muito bom. Você passa um pouquinho na sua testa, um pouquinho na sua nuca. Também para acalmar, são plantas que vão acalmar, inclusive crianças. Quem tem filhos aí pode fazer, e já chego na parte dos benzimentos para você entender como é simples você fazer um benzimento, como, por exemplo, para seu filho, para sua filha, para o seu pai, para uma pessoa idosa. Então, faz um benzimento para acalmar. São plantas que acalmam. E tem também aquelas que vão estimular a mente. Olha, para estimular a mente, às vezes você está com a mente um pouco fraca, um pouco cansada. Então, você vai o quê? Vai misturar um banho de girassol, anis estrelado, manjericão. Essas ervas aí, elas potencializam e estimulam a mente, vão fazer com que você fique mais conectado, conectada. Outra coisa interessante é o sal grosso. O sal grosso ele serve para descarrego, né? Já viram falar? Eu sempre gosto de passar
um potezinho de sal grosso, aproveito para mostrar que eu tenho aqui, você coloca o potezinho de sal grosso com carvão, certo? Que é um condensador energético, ele vai puxar do ambiente algumas energias. Agora é importante você, todo mês, descartar o sal grosso, pode despejar na água, na natureza, que ele vai desmanchar. Ele já cumpriu o seu papel e o sal grosso, ele traz essa energia de limpar, ele traz essa limpeza. Outra coisa que eu sempre falo, e eu gosto de fazer, é as plantas para a proteção do ambiente. Coloque espada de São Jorge ou espada de Santa Bárbara, que são aquelas que têm as bordas, né? A de Santa Bárbara tem a borda amarela e a de São Jorge é toda verde. Então, vocês coloquem na sua casa, elas vão harmonizar, afastar negatividades e é muito importante. Outra coisa que, inclusive, Pai Damião já ensinou, que é tampar o umbigo para proteção. Muitas pessoas colocam esparadrapo no umbigo, né? Mas é importante você colocar com alguma erva. Por exemplo, se você está abrindo muita boca, bocejando, você coloca um dente de alho no umbigo e você cobre com esparadrapo. Mas deixe só por um dia. Não passe muito tempo, não, porque ela vai cumprir o papel, essa erva, né, que é o alho, ou a casca de cebola também, e depois você descarta. Quem tem alergia, é claro que não vai colocar, né? É muito importante, antes de você fazer qualquer coisa, você faz um banho de erva, você passa um pouco no seu braço, para ver se tem alergia. Se tiver, você não vai tomar aquela erva. Então, são vários cuidados que você deve ter. Como também você pode colocar para acalmar no umbigo hortelã, manjericão, alecrim, são ervas que você pode colocar. O carvão, eu já falei, né? O carvão que você utiliza na casa, que você utiliza num banho de descarrego, banho de escalda-pés, digo. Na próxima página, eu vou falar um pouco da Lua. Então, você sabe que a Lua ela é muito responsável, né, por tudo que a gente vive e vivencia aqui no planeta, as marés, a força das marés. E é muito importante você entender as fases da Lua. E também existem ervas que você vai tomar, né, com as fases da Lua. Por exemplo, eu falei da lua nova, é muito bom, por exemplo, você tomar um banho de boldo, de hortelã, certo? Então, aqui, na lua, você vai entender melhor isso. A lua nova é essa primeira aí que eu estou colocando, ela vai crescendo, né? Daqui a pouco vem a lua crescente é boa, muito boa também, quando você vai plantar algo para dar sementes boas no futuro. Então, é uma lua muito favorável para a prosperidade, né? Aquilo que você vai colocar, abrir uma empresa, fazer algo. Então, uma meditação para as coisas darem certo. Você vai colocar o quê? Cravo, canela, louro. A lua cheia é aquela que as marés ficam daquele jeito, você sabe, né? Quem costuma pescar, por exemplo, já sabe que tem que entender a força da lua. Então, é muito bom a lua cheia você vibrar em banhos, como, por exemplo, banho de pitanga. O banho de pitanga é um banho de aflorar toda a nossa capacidade de prosperidade, de abundância, de caminhos abertos. E, por fim, essa lua aqui da direita, a lua minguante, que é quando ela vai sumindo, você utiliza as ervas quentes. Por quê? Porque é quando você quer encerrar ciclos da sua vida, fechar uma empresa, um relacionamento que está acabando. Quando isso acontece na lua minguante, então há uma probabilidade de você deixar aquilo no passado. Então é muito importante você tomar banho de arruda, tipi, sal grosso. Então, isso tudo é muito importante para você entender que tudo que eu estou falando aqui está conectado com esse processo de expansão, com esse processo de conhecimento, de regeneração, porque a gente precisa conhecer. E o conhecimento vai fazer parte do mundo de regeneração. Isso tudo que eu estou falando, por exemplo, poderia ser ensinado no primário já para as crianças. As crianças poderiam já aprender nos colégios a energia das plantas, né? Então, é muito importante você entender tudo isso. E vamos para a próximo slide aqui, eu vou falar um pouco mais sobre incensos de defumações. É muito importante também vocês incensarem sua casa, principalmente se querem conhecer melhor, né, o seu reencontro com a espiritualidade. Muitas práticas ancestrais do passado, elas utilizavam esses incensos. E esses incensos aí, tanto na igreja, vocês percebem que até a igreja católica ela utiliza os incensos, né? Os indianos, Umbanda, o candomblé. Então, muitas religiões utilizam incenso. E os incensos nada mais são do que ervas
ervas adormecidas que, quando queimadas, trabalham o elemento do fogo com o elemento do ar, e ali vai expandir a nossa consciência para entrar num transe, por exemplo, mediúnico, ou então no processo de meditação. Vamos agora para o próximo capítulo, que eu vou falar um pouco sobre as ervas dos orixás. Algumas ervas, né, são associadas diretamente a alguns orixás. Aqui eu não vou abordar o tema, mas apenas que vocês compreendam que os orixás são forças da natureza. Para quem ainda não tem esse conhecimento, nós temos Iemanjá, que é a força das águas salgadas, nós temos Oxum, a força das cachoeiras, Nanã, que é a água do barro, da lama, nós temos Euá, que é das águas vaporosas, nós temos também Obá, das águas vulcânicas. Todas essas iabás, orixás femininos, então, estão ligados às águas. E nós temos também Yansan, que é a força dos ventos. E aí nós vamos para os orixás também, Xangô, que traz a força das pedreiras, Oxóssi, que traz a força das matas, junto com Ossan, Omolu, Obaluaê, Senhor das Passagens, Oxumaré, que é também a força do arco-íris. Nós temos Logum-Edé, que é a mistura do rio com as matas. Nós temos Tempo, que é Iroco, que é o tempo que tudo resolve, que tudo passa. Nós temos os Ibejis, que são os orixás femininos também. Nós temos outros orixás aqui, por exemplo, Oxalá, né, na sua força de Oxalufã, de Oxaguian, que traz a paz, que traz esses ciclos. Temos Ogum, que abre as estradas. Então, são muitos orixás, são 16, e você também tem a abertura com Exu. Exu, que significa esfera, que é o comunicador, que é aquele que comunica. E a gente precisa entender que essas forças da natureza estão ligadas às ervas. Existem ervas para cada orixá. Então, por exemplo, quando eu falo de tapete de Oxalá, está associado ao Oxalá, orixá Oxalá. Quando eu falo de alfazema, por exemplo, eu trago a força das iabás, de Oxum, de Iemanjá, de Nanã, de Euá. São orixás que trazem essa leveza do banho de alfazema. Quando eu falo de Ogum, existe uma planta chamada espada de Ogum, que é aquela que abre caminhos, que demanda, e aí vamos seguindo nessa ordem aí dos orixás. Então, é muito importante a gente sair um pouco da ignorância, de pensar que orixá não é uma coisa que vai vibrar, né, para nos proteger, para abrir nossos caminhos. Todos nós estamos aqui no planeta Terra, junto com os 4 elementos, e orixás são força dos 4 elementos que estão aqui para expandir, principalmente nesse momento de regeneração. Não há que se falar em regeneração sem a força de orixá. O orixá está aqui justamente expandindo e abrindo esses campos para todos nós. É como se ele estivesse fazendo a limpeza para esse mundo de regeneração, junto com os elementos, com os elementais. E aqui no próximo capítulo, eu falo um pouco também dos elementos e elementais. Aqui eu trouxe uma fada. As pessoas acham que não existem, né? Mas existem sim. Existem. E no livro eu coloco algumas imagens, quem quiser. Eu trago os elementais do fogo, da água, do ar e da água. E trago também as ondinas, as ninfas, os tritões, as sereias, os gnomos. Eu trago também hemadríades. Eu trago uma força que até Pai Damião falou, quarto, que é os gnous que estavam lá em Xânado. Quando nós estávamos recebendo a orientação desse livro, eles começaram a aparecer para nós, alguns elementais. Então, nós entramos nesse mundo dos elementais, isso existe, e nós podemos ativar os elementais para essa força de regeneração. Quando nós estivermos num planeta de regeneração, nós estaremos mais conectados com os elementais, porque as pessoas fingem demência às vezes que não existe, não querem acreditar, mas os elementais estão aqui ao nosso redor. Basta que a gente faça a nossa ativação, a nossa expansão, que a gente se conecta com essa força. E vamos para o próximo aqui slide. Eu vou falar um pouco rápido também sobre a aromaterapia. É muito importante também vocês entenderem um pouco, vocês que gostam de aromaterapia, Pai Damião vem passando, por exemplo, óleo de olíbano, de alecrim, ele vem passando alguns óleos essenciais que você pode ter acesso ou fazer na sua casa. Essa prática aí de aromaterapia, ela é uma prática que pode ser utilizada, inclusive, para passar no seu terceiro olho, para você fazer os banhos, você tomar os banhos, e pode passar também no seu corpo, cheirar. Isso tudo aí é muito importante, passar no seu travesseiro, certo? Isso daí você precisa também
integrar, entender que é uma prática ancestral, a aromaterapia, e que não é novidade. Os nossos povos lá desde o Egito utilizavam. Então a gente precisa abrir os olhos e entender que nada mais é do que a ressignificação de conteúdos, de coisas que nós estamos vivenciando e que foram vivenciadas por nós mesmos em outras épocas, em reencarnações passadas, né? Vamos para o próximo slide aqui, onde eu vou falar com vocês também sobre plantas medicinais, fazendo só uma observação que nós, quando vamos fazer alguma atividade cirúrgica, quando vamos para o médico, que tomamos algum remédio de farmácia, todas essas plantas medicinais estão ali dentro. Por exemplo, quando a gente toma um calmante, às vezes tem o composto do valeriana, que é uma erva que acalma, que tranquiliza, como o mulungu, por exemplo, como várias outras ervas, açapeixe, anis estrelado, arnica, canela, que estão presentes em muitos medicamentos e que a gente precisa entender, estudar mais e saber que podemos utilizar para o nosso bem, para a nossa expansão. Agora eu vou passar para um assunto que é muito bom, muito interessante, que eu venho expandindo. Tem até o curso que eu lancei, um sucesso esse curso, Ervas e Benzimentos, que são práticas ancestrais. Aqui, por exemplo, foi feito o desenho do altar aqui de casa, aqui da nossa casa. Aqui tem o Preto Velho, tem Nossa Senhora, Arcanjo Miguel, Ganesha, arcanjos, Nossa Senhora, tem terço. Então, aqui é o quê? O pluralismo religioso, é tudo aquilo que a gente precisa. Quando a gente faz uma prática de benzimento, uma oração, a gente está resgatando, na maior essência, a nossa ancestralidade. Vamos agora para a próxima página para você entender, certo? O que é que eu falo dos benzimentos? Quem pode benzer? Qualquer pessoa que tenha boa vontade, que tenha fé, pode fazer o benzimento, porque não precisa também você fazer algo que você não acredita. Você tem que se conectar com sua essência. Então, qualquer pessoa pode fazer o benzimento, homem, mulher, novo, velho, idoso, jovem, seja quem for, o sexo que for, que compreender que seja, você pode fazer o benzimento. Né? E como se faz um benzimento? E aqui eu ensino no livro, eu ensino aqui nesse livro, mais de 30 benzimentos específicos e você entender como é que se faz um benzimento. Geralmente o benzimento, se você quer começar agora, seu filho está chorando, viu alguma coisa, viu alguma energia na casa, pega um galho de alecrim, começa a fazer o sinal da cruz. Pega um terço, faz o sinal da cruz. Com um terço, com um galho de ervas, com a sua mão, com a imposição de mãos. Isso é um benzimento. Benzer é tornar bento algo, você trazer do lado do seu divino para você trazer para o outro a cura. Então, uma oração, eu que gosto muito de trabalhar com as orações, com os textos, no canal aqui, vocês que acompanham já. Quem não acompanha, clica aí para acompanhar o canal Águas de Aruanda no YouTube e participar, dar um like também. Então, nós podemos fazer o benzimento tanto fisicamente, né, como à distância. Muitas pessoas, às vezes, elas precisam e elas não têm força nem de sair da cama. Então, ela pode dar um nome, um endereço, e a gente faz a mentalização ali para a pessoa, invoca, traz uma força do salmo para ela, certo? E pode benzer a água. Toda quarta-feira, Pai Damiano faz aquela bênção da água. Então, recordemos as virtudes da Santa Água, água do poço, água que equilibra. Aquilo dali é uma oração que você pode emanar, pegar um copo com água, e se você não sabe aquela oração, você coloca suas mãos num copo com água, pede ao Pai Nosso, pede à Ave Maria, pede ao Santo Anjo, pede ao Arcanjo Miguel, pede ao Arcanjo Rafael, que aquela água seja abençoada. Você coloca suas mãos, porque todos nós temos a nossa conexão com a cura. Então ali você vai sentir na sua mão e beber a sua água. Todos nós sentimos. Então quem não tem o curso de Reiki, por exemplo, pode fazer isso também. Faz a bênção, certo? Com as mãos. E existem alguns objetos que eu falei de benzimentos. Tem gente que benze com faca, com tesoura, com a Bíblia, com cristal, com as ervas, principalmente. Eu gosto muito de fazer benzimento com as ervas. As ervas, inclusive, às vezes o galinho murcha, né? Então, aquilo dali é sinal que puxou aquela negatividade. Existem benzimentos específicos para olho gordo, para mal olhado, para proteção pessoal, para demandas enviadas, quebranto, problemas de saúde, espinheira caída,
espinhela caída, por exemplo, né? Então, tudo isso existe, tudo isso é passado por ancestrais e todos nós podemos acessar. Quando a gente começa a buscar, a entender, a gente vai e se conecta lá com a nossa ancestralidade, daquilo que fomos, quantos de nós não fomos benzedores, benzedeiras, padres, freiras, fizemos isso no passado e agora nós vamos fazer a reconexão com esses benzimentos, tá? Então é muito importante. É um benzimento, um sacudimento. Eu gosto muito de fazer sacudimento. O que é um sacudimento? Você chegar na sua casa, sentiu que a energia está pesada, pega algumas ervas, como aroeira, como espada de São Jorge, e começa a bater no chão, rezar, reza ali, pede para Arcanjo Miguel tirar aquilo da sua casa, faz esse negócio aí que você vai sentir uma diferença, tá? Então é isso. Isso tudo que eu estou falando aqui é prática que você pode acessar para conseguir acelerar esse processo de regeneração. Por quê? Porque quando as ervas elas estão na nossa vida, elas abrem nossos caminhos para que a gente evolua, ascensione, faça todo esse processo. Não adianta a gente querer fazer tudo, né, sem ter o acompanhamento, sem ter o acolhimento de mais pessoas, de grupos que estão também no mesmo propósito e principalmente das ervas que são para nós que trabalhamos, né, na religiosidade universalista, as ervas para nós são o que a gente precisa também para nos equilibrar. A gente precisa se equilibrar, tomar um banho de ervas, expandir, acessar tudo isso que a gente precisa, principalmente a força dos salmos, a força das rezas de proteção. Eu vou passar para o próximo slide para falar um pouco sobre o capítulo 13 do livro. Eu tenho um livro escrito que é sobre religião e legislação. Da minha formação jurídica aqui, eu fiz esse livro, uma questão de direito em que eu abordo diversos assuntos da liberdade religiosa. Então, hoje, a gente pode falar aqui, como eu estou falando para vocês, porque existe uma legislação no país que nos protege, nos dá esse arcabouço. O artigo 5º da Constituição, ele traz a liberdade de culto, de crença, a liberdade religiosa, que faz com que a gente possa hoje falar das ervas sem precisar, né, se esconder como nós fizemos no passado e muitas pessoas foram queimadas porque utilizavam as ervas. Então, se você, no seu inconsciente, às vezes tem alguma rejeição, algum preconceito, alguma ignorância com relação às ervas, aos banhos, a essas questões aí, pode ser que esteja relacionado ao medo do passado que esteja no nosso inconsciente, no inconsciente coletivo, daquilo que aconteceu no passado, das perseguições religiosas, que nós fomos obrigados a separar, abolir essas práticas, porque senão nós éramos queimados, presos, acorrentados e taxados como bruxos e bruxas. Então, verifique se você não está perdendo uma grande oportunidade de expandir sua consciência, de acelerar mais seu processo de uma regeneração, por conta, às vezes, de uma ignorância, de não aceitar esse arcabouço aí, né, das ervas e das práticas ancestrais. Vou deixar esse questionamento para você aqui e vamos fazer agora, para encerrar, né, eu gosto muito desse benzimento. Às vezes você que está aí acompanhe comigo, ou por mentalização, ou por verbalização, você faz, tá? Então vamos começar. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo o teu veneno. Oração muito poderosa. E quando você falar Satanás, você compreenda como essa palavra, tudo aquilo que está tirando você da evolução, da expansão, da regeneração, da nova consciência, da nova era. Satanás é tudo que há de mais atrasado nas nossas vidas. Então, quando você diz retira-te, Satanás, retira-se a ignorância, retira-te tudo que for do mal, tudo aquilo que faz com que o planeta ainda esteja
nessa consciência de terceira dimensão que está ainda emperrando rumo à quinta dimensão, a regeneração. Então, gratidão mais uma vez aqui por você estar aqui comigo.